Olá, olá, bem-vindos a esse vlogzinho. Esse vlog vai ser um vlog bem diferente, gente. Sim, eu resolvi compartilhar com vocês o que tá acontecendo aqui na nossa casa, na nossa vida, né? Então a gente está se mudando. Mas não é de cidade, tá, gente? É só de apartamento mesmo. Que se de cidade, se Deus nos permitir, a gente quer ficar muitos e muitos anos aqui, porque a gente ama Itapema. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês os nossos perrengues, né, gente? Porque eu só mostro coisas legais aqui pra vocês, né? Viagens, né? Coisas lá da loja, chimarrão lindos, né? Mas tem perrengue também, né, gente? Mas é um perrengue bom, né? Um perrengue pra melhor, é um perrengue onde Deus tá nos abençoando. E é sobre isso que vai ser esse vídeo. Eu quero trazer pra vocês aqui um testemunho também, sabe, meninas? Um testemunho que aconteceu na nossa vida, que a gente agora em agosto, hoje é dia 1º de agosto, inclusive, em agosto, agora dia 18, faz 3 anos que a gente chegou em Itapema. E desde que a gente chegou em Itapema, gente, a nossa vida foi transformada em todas as áreas, tá? Não tô falando só na área profissional, na área espiritual, principalmente. Então, eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né, já que tá acontecendo essa movimentação aqui, ó, já tá cheio. Ó, meu armário aqui, gente, não tem mais nada, já tirei. Então agora eu estou assim, ó, que eu acabei de chegar da loja, tô ainda, né, com um lookzinho bonitinho e bora agora se transformar para a arrumação. Vamos trocar de roupa agora. Já mostro pra vocês. Então já estou aqui, ó, com roupa de mudança, gente. Já coloquei uma leg, né, já coloquei uma roupa confortável, aqui uma camisetinha, uma blusinha, porque tá um pouquinho frio por aqui. Mas estamos aqui de mudança. Vamos nos mudar, gente, de apartamento. Vamos nos mudar de prédio, né? Mas a gente vai para um bem pertinho daqui, tá? A gente ama esse apartamento, gente. Até inclusive é isso que eu quero vir aqui falar um pouquinho com vocês, né? Já que a gente tá nessa movimentação, resolvi compartilhar um pouquinho com vocês aí também dessa parte aí da nossa vida também, né? Quando a gente chegou em Itapema, a gente foi morar num apartamentinho, gente, bem simples, né? Com aluguel bem mais em conta, porque a gente não sabia o que seria da nossa vida aqui, né? A gente só veio por uma direção de Deus, né? Então, a gente veio, obedeceu e veio, né? Então, a gente morou lá por 3 meses e Deus trouxe nós para esse apartamento. Apareceu, assim, gente, foi muito fácil de alugar. Não tinha quase nada, então a gente meio que mobiliou o apartamento. Tudo que tem aqui dentro vai ser feito mudança, gente, porque é nosso. Então a gente, ó, essa mesa, por exemplo, é nossa, os sofás são nossos, os eletros são todos nossos. A única coisa que não é nossa aqui dentro desse apartamento é os planejados. Exemplo, rack, aquele móvel aqui, ó, aqui, ó, gente, aqui, ó, dessa parte aqui que a gente ama aqui do nosso apartamento, que é daqui da churrasqueira de fazer o churrasco, né? Também não é. Então, todos os planejados, roupeiros, cozinha, essa parte ali que a gente senta ali pra comer o churrasco. Dá oi. Tu vai ajudar na mudança? Sim. Ontem já começamos, né? Ontem. Então, essas partes vão ficar no apartamento que não são nossas, né, gente? Porque esse apartamento a gente morou 2 anos e meio nele. A gente quando entrou nesse apartamento, é isso que eu quero também compartilhar um pouquinho aqui com vocês, gente. Era um apartamento, assim, do meu sonho. Sabe aquele apartamento, assim, gente, eu moro num apartamento desse. Nossa, Deus foi muito bom comigo mesmo, né? Por me proporcionar poder ter condição para poder morar num apartamento desse, né? Então, ele tinha uma vista bem linda pro mar. Depois eles construíram um prédio ali, ó, que é aquele prédio lá que tá sendo construído, que tirou uma parte da nossa vista. Mas aqui, ó, onde eu sento pra leitura de manhã, pra ler a palavra, a gente tem uma vistinha ainda pro mar, que é linda, gente. Eu amo essa vista também. E esse apartamento que a gente tá agora, ele é quadra-mar. Então, ele, ó, ali tá o mar, gente. Então, dá 3 minutinhos até a praia, né? Então, ele é um apartamento ótimo, grande, maravilhoso, né? Que nem eu tava contando pra vocês. Eu nunca imaginei, né, que Deus ia dar um presente pra gente morar num apartamento que a gente mora, que era esse aqui, né, gente? Então quando eu entrei, quando a corretora trouxe nós pra olhar o apartamento, eu entrei dentro do apartamento, sério, gente, eu quase chorei. Sabe aquela emoção assim? Sério, eu vou morar num apartamento desse? Senhor, né? O que o Senhor tá fazendo na minha vida, né? Então, em tão pouco tempo, Deus, assim, transformou a nossa vida, gente. Como eu tava falando pra vocês, em todas as áreas, né? E principalmente na área espiritual, na área onde a gente buscou conhecer quem era Deus, na área onde a gente coloca
a gente apresenta os nossos desejos, nossos planos para Deus, e é Ele que conduz se tá naquilo que Ele tem de propósito para minha vida ou não, porque às vezes a gente quer algo, né, gente, que não é a vontade de Deus para nós, então a gente fica batendo na tecla daquilo, mas não é o que Deus tem para ti, né? Às vezes Deus tem algo muito maior, muito melhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Isso tá na palavra dele, né, gente? E se a gente vive nessa dependência, né? Quando tu tem aquela intimidade com Deus, quando tu estuda quem é Deus e onde tu vai estudar isso, Vanessa? Na Bíblia, gente, é ali que você vai aprender que ali Deus nos deixou tudo que precisamos para saber quem Ele é e o que Ele quer de nós, né? Então, a gente entrou nessa profundeza, assim, da palavra, eu e meu marido, graças a Deus, nós dois juntos, né, gente? É tão bonito quando os dois estão na mesma caminhada, porque é mais fácil, né, para levar para os filhos, para levar para as pessoas que estão perto. Então, é lindo demais saber o que Deus fez, o que Deus transformou na nossa vida, né? A gente passou de pessoas que oravam, né? Quando apertava alguma coisa na sua vida, né? Quando tinha algum problema, quando tava com alguma coisa, né? Para a dependência de Deus, né? Para orar todos os dias, independente de qualquer situação, né? Tu está ali na presença de Deus diariamente. Isso faz, assim, a gente, uma mudança extraordinária na tua vida, porque tu aprende. Quanto mais tu vai à presença de Deus, né, orar, ler a palavra, mais tu aprende quem é Deus. E mais tu vai moldando a tua vida, o teu caráter, quem tu é, né? Porque às vezes na verdade, a gente volta a ser o que Deus nos criou para ser, né? Então a gente vai voltando ao caráter de Deus que está em nós, né? Porque lá na criação, lá na fundação do mundo, Ele nos criou lá, quando criou Adão e Eva, para sermos imagem e semelhança dele, né? Ele soprou em nós o sopro de vida, então nós temos a essência de Deus dentro de nós, né? Só que como entrou o pecado no mundo, tudo isso que vocês já sabem, né? Não vou me estender aqui porque não é sobre isso que eu quero falar. Nós temos dentro de nós também o pecado, né, gente? A gente também tem as maldades desse mundo, né? Está no mundo, está no ser humano. Então, por isso que diariamente a gente precisa se alimentar de Deus, né? Se alimentar da palavra, se alimentar das coisas que Ele nos deixou para a gente poder caminhar junto com Ele, ter uma vida plena, ter uma vida que verdadeiramente Deus deixou para nós termos, né? E é essa vida que eu quero que você também tome posse, né? Quebrar crenças limitantes que vêm às vezes de gerações na nossa vida, né, gente? Então, assim, que tu não pode, pra que isso, pra que aquilo, né? Não precisa tanto, né? Essas coisas tira da sua vida. Deleta esse tipo de frase, gente. Se você fala ou pensa, vai a Deus e pede perdão, se arrependa, né? Porque a gente tem que começar tudo no arrependimento, né? Que Deus nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Que temos que nos arrepender das coisas que falamos, das coisas que fizemos, para poder ter as bênçãos de Deus, né? Porque Deus não rejeita um coração aquebrantado, nunca vai rejeitar. Então, tira essas crenças da sua vida. Se você tem que você não pode, que você não é capaz, que você não é limitado, tá bom assim, sabe? Não, gente, Deus tem, como eu falei pra vocês aqui, além, muito além daquilo que pensamos ou podemos imaginar, né? Não tá na nossa cabeça, no pensamento do homem, o que Deus pode fazer, né? E quando a gente tem a fé, a verdadeira fé, que é aquela que excede todo entendimento, que é aquela fé que tu crê antes de ter, é essa fé que eu tô vivendo, sabe, gente? E essa fé que eu tô debaixo da mão de Deus, assim, aqui neste lugar, depois que a gente, né, buscou aprender quem era Deus, conhecer da palavra dele, isso é diariamente, tá, gente? Isso vai ser a vida inteira, né? Então, é uma caminhada que a gente está, né? E é uma caminhada tão linda, tão maravilhosa, gente, que eu não sei como que eu vivi tantos anos da minha vida, né? Só sabendo quem era Deus, né? Não conhecendo quem Ele era de verdade, né? E hoje eu posso dizer que eu estou aí conhecendo Deus, né? Não sei tudo sobre Ele ainda, né, gente? Porque acho que nunca ninguém vai saber, né? Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, tão extraordinário, né? E que acho que a gente pode viver a vida inteira e não saber tudo sobre Ele, né? Mas é tão bom quando a gente vai descobrindo as coisas que tá ali na palavra dele, que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou, que Ele nos proporciona. E isso é lindo. E eu não podia começar esse vídeo sem falar isso pra vocês primeiro, pra vocês entenderem
o que tá se passando na minha vida, para vocês entenderem o que tá acontecendo na minha vida, tá, gente? Eu não vou entrar na parte profissional, tá? Porque eu quero gravar outro vídeo para contar esse testemunho, porque quando tu vive assim, tu tem testemunho todos os dias para contar, né? Então, aquela pessoa que fala que é de Jesus, que vive uma vida cristã, que é cristão, que lê a palavra e não tem testemunho com Deus para contar, gente, essa pessoa verdadeiramente ela não tá rendida ainda à palavra de Deus e ao que Deus quer na vida dela, tá? Porque se tu vive, tu tem que ter testemunho para contar, nem que seja um testemunho simples, porque Deus ele tá na simplicidade também, nos testemunhos, pouquinhos dos dia a dia, assim, coisinhas do dia a dia, tá, gente? Pequenas, né? Exemplo. Filho ficou doente, ora pelo teu filho, pede para Deus primeiro curar o teu filho, né? Porque a palavra de Deus nos diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Então quem é? É Deus, é Jesus que veio e morreu por nós, né? Então, ore por ele, né? Eu já tenho testemunhos vários de orar pelos meus filhos quando estão doentes e no outro dia eles acordarem bem, né? Então, esses pequenos detalhezinhos do nosso dia também, sabe? Coisinhas, gente, coisinhas que às vezes eu tô assim na cozinha, cozinhando e falando com Deus e falo alguma coisa e acontece, sabe? Talvez você que ainda não tenha essa intimidade com Deus não vai entender o que eu tô falando aqui, mas não tem problema, tá? Você vai buscar isso e quando você tiver isso, você vai entender, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, gente, que a gente não é nada sem Deus, né? Eu não tô falando nem de financeiro, eu não tô falando de material, não é nada sobre isso, gente. É sobre aqui, ó, o coração, sabe? Aquela paz, aquele sentimento de plenitude, aquele sentimento que nada te falta. Sabe? Quando tu tem tudo material, tem dinheiro, tem casa bonita, tem carro, tem tudo que tu tem, e tem aquele vazio? É disso que eu tô falando. Esse vazio aí dentro de ti é a falta de Jesus na tua vida, né? Que nada vai preencher, gente. Dinheiro nenhum, apartamento maravilhoso nenhum, carro maravilhoso nenhum, viagem nenhuma. Esse sentimento de paz, de plenitude, né? Aquela paz que antecede todo entendimento vem de Jesus, gente, vem de Deus. Tu não vai achar isso em nenhum outro lugar. Se você sente isso dentro de você, vai procurar Jesus na tua vida, que você vai ver que tudo vai ser preenchido, porque só Ele, né? Ele nos ensina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Só vai ao Pai através de mim. Então, se você quer realmente ter essa vida plena, você precisa se entregar para Jesus. Essa é a primeira parte. Se você ainda não entregou sua vida, entregue. Entregue porque é o começo de tudo, tá, gente? Senão você vai sempre sentir esse vazio aí dentro. Você vai estar sempre buscando por coisas, pessoas, né? E nada vai te preencher, porque o que realmente nos preenche é a plenitude em Jesus, né? Então, eu tinha que pausar aqui para contar um pouquinho disso para vocês, né? Para dizer que é por Ele, né? Por Deus, que as coisas vão preenchendo nós, né, gente? Nosso coração, nossos sentimentos, nossas, né, emoções, né? Porque sem Ele na nossa vida, isso não é possível, tá? Fica bem claro aqui pra vocês. Então, gente, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Durante esse vídeo eu ainda vou compartilhar outras coisas aqui com vocês a respeito do que Deus tá fazendo na nossa vida, gente, que eu não tenho como ficar calada. Hoje de manhã eu acordei e o Espírito Santo me incomodou muito pra compartilhar. Eu não ia postar nada, gente, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Que a gente tá aqui, quer mostrar as coisas. Não, gente, não é sobre nada disso. É sobre glorificar o nome do Senhor, que Ele está fazendo na minha vida. E Deus falou, fala. E as coisas estão muito vindo pra mim abrir a boca e falar, né, gente? Eu estou só obedecendo, né? Então, se você tá aqui nesse vídeo é porque Deus te mandou aqui. Então, fica até o final, que vai ser para edificar a sua vida, para você tirar coisas que hoje você crê que não tá ajudando a sua vida, talvez coisas que você anda fazendo, falando, profetizando na sua vida, que talvez tá te levando ainda para mais, né, para mais situações ruins na sua vida do que para melhor, né? Então, hoje eu vou te dar algumas dicas aqui, né, do que a palavra de Deus nos ensina, né? Que nada vem da minha cabeça, tá, gente? Tudo é coisas que eu já vivi com Deus, que eu preciso compartilhar, porque não adianta Deus fazer o extraordinário na minha vida e eu ficar só pra mim, né? Eu tenho que falar isso, mostrar isso para as outras pessoas, para elas também quererem isso que eu vivo, né?
querer esse Jesus que eu vivo, né? Esse Deus maravilhoso, né? Que eu sirvo, e hoje eu posso dizer que eu tenho uma intimidade com Ele. Quero ter muito mais ainda, né, gente? Porque, como eu falei pra vocês, isso é uma caminhada eterna, né? Até quando a gente morrer e ir pra junto dele daí, né? Então vamos comigo nesse videozinho? Quero que vocês acompanhem, que vai ser um vídeo lindo, gente. Lindo e cheio de testemunho aqui pra contar. Vem comigo. Agora eu vou tirar tudo que tem aqui nesse rack, ó. Esses quadrinhos, essas decorações aqui, a gente já tirou alguma coisa da mesinha, né? Então agora eu vou recolher todas essas coisas aqui, os móveis, né? O pessoal que vai vir fazer a mudança vai fazer. Então, assim, a mudança tá sendo feita toda por nós, tá, gente? A única coisa que a gente contratou é um caminhão para poder fazer as coisas que a gente não vai conseguir, né? Então, eu vou colocar uma caixa aqui e vocês vão me acompanhar. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar tão maçante, tá? Mas eu quero que vocês compartilhem um pouquinho aí desse momento aqui da nossa vida que tá sendo bem legal e intenso, tá, gente? Vou botar a caixa aqui. Gente, é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Essa parte de fazer embrulhar as coisas, tirar tudo do lugar, né? Não é legal. Então a gente tem muita coisa, gente, que a gente comprou, né? Porque a gente, quando mora no apartamento, mesmo que o apartamento não é nosso, a gente faz dele o nosso lar, né? Então a gente faz ele, a gente deixa ele como a gente se sente, como sendo a nossa casa, da nossa cara, com as nossas coisas, né? A gente compra e faz a decoração do apartamento, né, gente? Depois a gente tem que desmontar tudo pra levar, né? Então, a gente tá nessa etapa agora. Eu já tirei tanta caixa, tanta coisa. E a gente já tá com a chave do outro apartamento. Daqui que a gente faz, a gente vem nesse, embrulha, 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 leva, daí eu organizo, volta, embrulha, 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 leva, eu organizo lá, ainda lá tá cheio, gente, cheio. Ontem a gente levou, eu arrumei só as roupinhas da Alice no guarda-roupa dela. O resto tá tudo lá pra mim arrumar. Então, limpei ontem, passei um pano em todo o apartamento lá. Tava cheio de pó pra gente poder ficar se movimentando, assim, não, né, não na sujeira. Então, a gente tá muito feliz, porque a gente vai pra um apartamento, gente, que, como eu vou dizer pra vocês, que eu acho que eu nunca imaginei nos meus melhores sonhos morar, né? Então, esse aqui já foi assim, né? Esse apartamento foi excelente, a gente morou aqui, a gente ama ele. É um apartamento muito bom, são 3 suítes, tem escritório, tem uma sala ali muito grande junto com a churrasqueira integrada, a cozinha, tudo também integrado, né? Perto da praia, né, gente? Então, assim, tem que falar desse apartamento, né? A gente ama. A única coisa que a gente tá botando no peso, que a gente tá mudando, é o lazer. A gente não tinha um lazer muito bom aqui, gente. A piscina era meia pequena, não tem aquecimento, então ela não pegava muito sol, então as crianças não aproveitavam muito, porque sempre a água estava gelada, até inclusive no verão. Academia muito pequenininha, bem pouca aparelhagem, então a gente quase não usava também. Salão de festa também pequeno, né? Tudo muito pequeno, sabe, gente? Muito assim que a gente não conseguia aproveitar. E a gente paga condomínio, tá? Então a gente pagava o condomínio e não aproveitava as coisas que tem no condomínio, né? Porque não são muito boas. Então, esse que a gente tá indo agora, além do apartamento ser, como eu falei pra vocês, um espetáculo de lindo, que esse prédio, quando ele tava construindo, a gente consegue enxergar ele aqui do nosso apartamento, porque essa rua a gente vai só atravessar a faixa, a gente já vai estar no apartamento que a gente vai morar. Então, a gente enxerga aqui do nosso prédio, a gente enxerga o apartamento que a gente vai morar. Quando ele tava construindo, eu pensava, ai, Senhor, um dia eu quero morar ali, né? Mas aquela, né? E eu acreditava, gente, que um dia eu iria morar ali. Mesmo que o apartamento não vai ser meu, mas que eu sei que um dia esse apartamento ainda vai ser meu, porque Deus vai me dar ele de presente.
eu estou feliz, porque, né, gente, a gente vai poder morar num lugar que tem uma infraestrutura de condomínio ali, de lazer maravilhosa. A gente nem imaginou. E o valor, gente, vou contar pra vocês, ficou quase igual a desse aqui. Então vai valer muito a pena. O dinheiro que a gente iria gastar em academia pra mim, pro meu marido e pro meu filho, que somos de 3 já, né? Já se paga o condomínio e o aluguel, que lá vai ser um pouquinho mais, né? Então, a gente tá muito feliz por conta disso, porque Deus preparou esse apartamento pra nós. Eu tenho até um testemunho que a gente já tinha olhado um apartamento desse lá em janeiro, nesse mesmo prédio. E não deu certo, gente. Né? Por questão de, assim, ó, a gente ficou de dar resposta, a gente olhou o apartamento e a gente falou, amanhã de manhã a gente dá a resposta então, porque o apartamento ele não tinha praticamente nada, gente. Ele não tinha ar-condicionado, ele não tinha o gás, ele não tinha os armários do guarda-roupa, então a gente ia ter que colocar tudo. Então a gente foi colocar no papel quanto a gente iria gastar pra poder morar nesse apartamento, né? Então a gente orou, né? Colocou na mão de Deus, Senhor, se é da tua vontade, que dê certo. Se não for, livra-nos. E Deus livrou, né, gente? Então, no outro dia de manhã, olha, a gente já tinha dado a nossa documentação, tava aprovado já pra gente poder alugar. E no outro dia de manhã, meu marido ligou pro corretor, a gente vai ficar com o apartamento, mesmo tendo que gastar tudo isso, porque daí o que a gente pensou? A gente depois vende pro proprietário, ou depois a gente leva pro nosso novo apartamento, ou a gente compra aquele apartamento, porque a gente sempre, quando a gente vem morar, a gente quer comprar o apartamento, gente. Esse aqui a gente tentou comprar, a mulher não quer vender, então, né, então a gente vai se mudar, porque aqui a gente sabe que não vamos conseguir comprar. Então a gente pegou e no outro dia meu marido ligou pro corretor e disse, nós vamos ficar com o apartamento. E por incrível que pareça, gente, ele disse, gente, eu acabei de alugar pra um outro cara ontem, porque como vocês não me confirmaram, eu achei que vocês, né? E o cara quis e já confirmou, eu aluguei. Olha isso, gente, você não é livramento de Deus, né? Então a gente, ok, entendeu, né? Que a gente orou, Deus livrou. Então a gente não, né, gente, claro, dá um ufa, né? Que eu não fui, né? Mas a gente entende que quando não é o momento, não é. Isso foi lá em janeiro, agora nós já estamos em agosto, gente. A gente continua olhando o apartamento ali e orando pra Deus, Senhor, se for da sua vontade um dia a gente morar ali, que dê o apartamento, que a gente consiga pagar e que esteja dentro das nossas condições, até das coisas que a gente tem, pra gente poder levar, pra gente não precisar desfazer das coisas que a gente tem, porque a gente gosta, né, gente? A gente também não tá afim de vender, comprar tudo novo, então a gente precisava ser um apartamento que não tivesse a mobília que a gente tem, né? Porque normalmente os apartamentos aqui em Itapema, eles são todos mobiliados, com tudo, sofá, cama, né? E a gente continuou orando, né? Colocando na mão de Deus. E a gente tava agora, antes de viajar, o meu marido olhou mais uma vez assim, porque a gente tava sempre olhando, porque a gente queria se mudar desse apartamento justamente por conta do lazer, né? A gente já tava procurando desde janeiro outro pra se mudar. Meu marido olhou e achou um apartamento ali. Ele chamou o corretor. Não, a gente podia olhar e tal. Daí a gente foi olhar, gente. O andar era mais alto daquele que a gente olhou e tinha todas as coisas no apartamento que a gente não tem. Algumas coisinhas a gente vai ter que comprar que tinha nesse que lá não vai ter, mas perto do outro que Deus nos livrou, a gente vai ser praticamente nada. Tem todos os ar-condicionados nos quartos, ele tem os armários em todos os quartos, guarda-roupas, né? Todos os quartos. Tem o gás, que o gás, isso é bem caro, gente, aquele coisa do gás, que os apartamentos aqui todos são com aquecimento a gás, né? Pra tomar banho nas águas. Então, a gente teria que comprar, porque senão a gente não conseguiria usar. Então, tem os gás, né? Ele já tem a lavanderia também pronta, a cozinha. Então, assim, tudo que a gente não tem, tem lá. E Deus preparou, gente. Assim, ele livrou nós, a gente soube ser paciente, esperar, confiar. E nesse também, mesma coisa, gente. A gente olhou o apartamento, oramos, eu e meu marido, a gente veio aqui pra casa, oramos, Senhor. O Senhor sabe que é o nosso desejo ir pra esse apartamento, mas se não for da tua vontade, nos livra, né? A gente vai mandar nossa documentação agora, né? Se não for da tua vontade, faça que não dê certo, né? Porque Deus é assim, gente. Quando ele quer, ele dá um jeitinho de não dar. Quando ele quer, ele também faz um jeitinho de dar, né? Porque ele é o dono de tudo, né, gente? Tudo ele pode. E deu tudo certo, né? O cara nos ligou e disse, apartamento é de vocês, se vocês quiserem, tá tudo ok aqui. E a gente entendeu que era pra ser esse apartamento, né? Então, olha como é lindo a gente viver na dependência de Deus, né? A gente apresentar nossos sonhos, nossas vontades pra Deus, orar, colocar na mão dele, Senhor. Se não for da tua vontade, o Senhor sabe que pra minha vontade é a minha vontade de ir, né? Minha vontade carnal, meu desejo, né? Mas se o Senhor não tem isso preparado para nós, o Senhor tira isso de nós, né? Tira isso do nosso coração, tira essa vontade, tira que a gente fique aqui.
Mas não, Deus continuou colocando, aparecendo os apartamentos para nós ali, Ismael continuou olhando, né? Então a gente entendeu que era pra gente fazer essa movimentação, né, gente? Então às vezes a gente tem que escutar os sinais, né? Entender e não ter as crenças de que você não é merecedor do extraordinário de Deus na tua vida, gente. Creia que você pode, creia que Deus pode fazer e creia que você é merecedor daquilo que Deus tem preparado para ti. Porque tu sabe, né, que a palavra de Deus nos diz que antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de tu estar dentro do ventre da tua mãe, Deus já escreveu todos os teus dias, né? Só que a gente tem o livre-arbítrio, né, gente, de seguir o que Deus preparou para nós ou de ficar acomodado, né, no nosso mundinho ali e nas nossas vontades, nos nossos desejos, né? Nos nossos medos, às vezes, também, né, gente? Porque normalmente, às vezes, a gente não dá um passo maior pelo medo. E da onde vem o medo, né? A gente não é de Deus. Sentimentos ruins não são de Deus. Então, em nome de Jesus, tira isso da tua vida, né? Sempre quando o medo tenta me paralisar, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, eu não sou assim, eu não tenho medo, porque o Senhor, a palavra de Deus nos diz que a gente deve ser forte e corajoso, né? Então, e enfrentar os nossos medos, né, gente? Porque o medo vai vir, né, gente? O mal tá aí, tá pra tirar a gente do centro, tirar do centro da vontade de Deus, daquilo que ele sabe que Deus tem pra ti. Então você tem que sempre estar vigiando e orar. Orar, né? Não deixar que o mal, que o inimigo, né, prevaleça na tua mente, na tua vida, nos teus pensamentos, né, nas tuas vontades também, né, gente? Então, a gente tá muito feliz, né? Eu vou mostrar depois pra vocês lá, quando a gente for também um pouquinho lá do apartamento, gente, porque, como eu falei pra vocês, né, eu tô ainda assim impactada, né, com a bondade, com que tudo que Deus fez e ainda vai fazer muito além da nossa vida, que a gente crê, né? Quando eu tava orando pra Deus, agradecendo, né, dizendo, Senhor, eu nunca imaginei, né, o Senhor me colocar aqui em Itapema e muito menos dentro desse apartamento que o Senhor tá me colocando agora. E o Senhor falou pra mim, isso não é nada do que eu posso fazer ainda, né? Então, eu creio nisso, eu creio que Deus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, e Jesus falou que ele veio para que tenham vida e vida em abundância, aquela vida plena, aquela vida onde nada falta, sabe, gente? E como eu falei para vocês, essa vida você vai ter só depois que você encontrar Jesus de verdade na sua vida, né? Então, vou mostrar mais um pouquinho aqui da bagunça para vocês, gente, que tá bem bagunçada a minha casa e tá bem suja, né? A minha casinha que a gente morou por muitos, 2 anos e meio aqui. Ó, o quarto da lista é uma baderna, nem vou mostrar. Aqui o escritório, a gente já tirou tudo. Ali de cima tava cheio de coisas. Esse escritório a gente mandou fazer, agora a gente vai tentar negociar com o proprietário do apartamento pra ele ver se ele quer ficar com isso, né? Claro, com um preço bem menor do que a gente pagou, mas, né? A gente usou também, então tá tudo certo. Olha a bagunça, gente. É bagunça por tudo, porque a gente vai tirando as coisas, né? Aqui, isso aqui tudo eu vou tirar daqui da parede, que também essa decoração aqui foi eu que fiz aqui no apartamento. Eu adoro essa pegada de palha, assim, sabe? Isso aqui, esse hall de entrada aqui também foi todo nós que fizemos. A gente mesmo que fez. O Ismael comprou os ripados e a gente colocou. E daí eu comprei esse aparador aqui que a gente colocou aqui e eu decorei, né, gente? Gastamos bem pouco e ficou lindo, olha. Vamos levar, a gente não sabe aonde a gente vai colocar lá ainda, mas se precisar a gente vai comprar um pouquinho mais desse, porque eu acho que o hall é um pouquinho maior assim, a gente vai colocar mais o ripado, não sei, a gente vai vendo lá, mas a gente vai levar também, a gente não vai deixar. Aqui na sala agora, a Alice tá ali relaxando um pouquinho, descansando, né, filha? E aqui eu já tirei quase tudo, a gente tava com os quadrinhos, tudo aqui por aqui, né, já tirei quase tudo. Minha orquídea eu vou deixar por último, né, pra levar. Isso aqui, os móveis, vai ser os rapazes da mudança mesmo que vão fazer, que tirei tudo, só deixei aquela que é de vidro que eu tenho medo de quebrar, acho que eu vou levar na mão mesmo quando a gente estiver indo. E aqui também tá uma bagunça, a gente tem coisas por tudo, tem caixas aqui que a gente tá descendo. Aqui nos armários da cozinha também a gente já tirou quase tudo, deixei só o que a gente ainda tá usando, né, porque a gente ainda vai se mudar só segunda mesmo, hoje é sábado. A gente vai se mudar mesmo, assim, efetivamente na segunda, né, que vai ser feita a mudança, daí a gente vai estar com geladeira, fogão lá, que a gente vai poder dormir lá, né? Então, os quadros também, a decoração do apartamento toda nossa, gente, esses quadros a gente vai tirar, ali também tem quadros que a gente vai tirar. E aí, cansado já? Esses ali, ó. Então, a gente tá na função aqui.
quarto do Davi também, ele já tirou tudo das gavetas. Todas as gavetas e armários, a gente já tirou tudo. Daí tá uma bagunça, né, gente? A gente vai botando as coisas por cima, né? Vai colocando as coisas por tudo e vai tirando. Mas, gente, né? Que nem eu falei pra vocês. É maravilhoso se mudar. Mas aquela parte da mudança, essa parte que a gente tá agora, gente, não é a melhor do mundo, né? Então é cansativo, dá trabalho, mas essa, né, que é todo o processo. Tem o processo, né, gente? Todo processo bom vai ter o meio ali que não é tão bom, né? Em tudo na nossa vida. Então a gente tem que saber levar também a parte que não é tão boa e não agradecer mesmo assim, né, gente? Agradecer por estar nessa função. Vou abrir a janela aqui da mesa pra ficar mais claro, né? Que é uma função boa, que é uma função pra melhor. Graças a Deus é uma função pra melhor, né? E a gente tá muito feliz, né? Mesmo com todo o trabalho que dá, mesmo com... que às vezes a gente... Não é uma parte que eu gosto, gente, não. Quando eu falo em mudança, eu sempre penso, Senhor, mais uma, né? Porque a gente já se mudou. Muitas vezes até posso trazer esse conteúdo aqui pra vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais, né? Pra contar um pouquinho de todas as nossas mudanças. Aquele quadro também é nosso, gente, que eu acho ele lindo, aquele do barco ali, ó. A gente vai tirar também ele. Só que esse quadro a gente vai levar por último também, pra não quebrar, né? Não tem onde botar lá ainda, tem alguns nossos móveis ainda não vão ir, né? Na sala a gente não tem rack, tem um painelzinho só lá que a gente vai tirar, vai colocar para um dos quartos das crianças. O rack a gente vai comprar um, que a gente não tem, né? Já compramos, só que daí tem que esperar chegar, né? Vai demorar uns 20 dias. Uns 20 dias ainda vão ficar sem rack, gente. Então, é isso, né? Aqui também tudo é nosso, a gente vai começar a recolher. Aqui dentro dos armários a gente já recolheu quase tudo. E, ó, os lustres também que a gente colocou, a gente tá tirando tudo ali. A gente já tirou, ó, os que tinham de palha ali em cima da mesa. O Ismael já tirou, já tá tudo dentro daquele saco ali, ó, que tinha aqui em cima da mesa, os de palha. Que eu acho linda essa pegada de palha, né, gente? A gente tá na praia, então combina super, né? Eu gosto de coisas leves, clean. Tinha ali um também, ó. Peraí. Ops. Ó, naquele ali também tinha um. E aqui também tinha um, ó. Bem aqui no corredor, que aonde na frente desse que tinha outro. A gente já tirou tudo, já botamos as que eram do próprio apartamento, né? A gente tinha deixado guardadinha, né? E essa mesa aqui, gente, é nossa. Depois, quando eu vou mostrar o antes pra vocês aqui e o depois, como era esse apartamento, vocês vão ficar apavorados que a gente fez nesse apartamento. A gente foi fazendo aos poucos, né? A gente foi decorando, comprando as coisas, né? Imagina, a gente morou 2 anos e meio aqui. O Raul faz, acho que 1 ano só que a gente fez, né? Não faz muito tempo. Né? Então, tinha uma mesa já aqui, mas a mesa não era do nosso agrado, né? E aqui também eles tinham aqui onde é o hall de entrada que a gente fez, era um outro móvel, que daí a gente vai repor o móvel aqui, né? Muito feinho, depois eu mostro pra vocês também, né? Que nada é sobre bom gosto mesmo, sabe, gente? Sabe o bom gosto? Maravilha. Então, às vezes a pessoa gastou até mais pra fazer aquele móvel que tinha ali e nós gastamos menos e ficou muito mais bonito do jeito que eu fiz do que era, né? Porque é o bom gosto, né, gente? Eu gosto das coisas, não sei se vocês gostaram, mas é o meu gosto, eu acho lindo, né? A gente respeita todos os gostos também, mas vocês vão ver. Depois vocês me dizem aqui nos comentários o que vocês estão achando da decoração e depois a gente vai mostrar como que vai ficar lá no outro apartamento. Até porque eu não sei se a gente vai conseguir mostrar tudo nesse vídeo, tá, gente? Hoje o foco aqui é mesmo a mudança, mostrar pra vocês os perrengues, né, que a gente tá aqui nessa função que a gente vai... Tô desde ontem, na verdade, então a gente... Na verdade, eu tô semana inteira botando coisas em sacos, né, gente? Mas a gente tá semana inteira colocando. Ontem a gente pegou a chave, da gente foi lá, tem um monte de sacos lá. Então a gente vai aí uns, sei lá, uns 5 dias pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, fazendo essa movimentação, né, gente, de desmontar coisa, arrumar, tirar das gavetas, daí a gente já faz aquela limpeza, sabe, de doação. Já tá saindo muita coisa pra doação, porque eu já vou me desapegando daquilo que eu não uso mais, já tá indo pra doação, tanto como roupa, coisas da cozinha que eu não, né, a gente compra, sabe aquelas coisas que tu compra, vou usar e nunca usa, já vai passando adiante, gente, vamos fazer as coisas girar. O que você tem parado na sua casa aí, você doe, não fique com o que você não usa, né? Porque é só pra entulhar lugar e energia parada na sua casa. Então, ó, a gente tem que ter só o que a gente usa, gente. A gente tem coisas demais, né? Eu sei, eu também sou assim. A gente vai comprando, quando a gente tem um montão, a gente não usa mais as velhas, só usa mais as novas que a gente comprou e as velhas vão ficando ali. Porque, qualquer hora eu vou usar, né? Não vai mais, gente. Doa que você vai
dá pra alguém que vai sempre usar mais do que você, né? Então, agora eu vou... Essa caixa aqui vai ser meu próximo alvo. Eu não sei pra que lado eu vou, se eu vou pra cozinha aqui. Acho que eu vou pras coisas do banheiro. Ismael me deu uma ideia que lá tem todos os banheiros também, gente. Os armários dos banheiros com pia já pronta. Que isso daí é uma coisa também bem importante ter, porque também é custo, é caro. Então, eu vou aqui pro meu banheiro agora, gente. Não repare, gente, tá uma bagunça tudo, tá? Minha casa não é assim, tá? Minha casa é sempre bem, muito organizada. Só que como nós estamos na bagunça da mudança, olha isso, gente, olha isso, olha que bagunça. Eu tô mostrando a realidade aqui, tá, gente? Que não... Ó, agora eu vou recolher tudo aqui, vou deixar só algum sabonetinho aqui pra nós tomar banho hoje, um shampoozinho. Esses armários aqui dentro ainda tá cheio de coisa, eu não recolhi nada das gavetas, nem de dentro de nenhum banheiro, nem... Esse aqui é o nosso. E daí tem os das crianças também, né? Tem... Ó, aqui é o da Alice, que eu vou recolher agora também. Já vou dar uma ajeitadinha, né? Já vou deixando as peças mais organizadas. Então, gente, tem perrengue, tem, né, gente? Mas é um processo, né? Todo processo tem as fases ruins e a gente tem que saber levar, né? Com aquela energia boa, né? Saber agradecer também, porque é ali que você tá aprendendo, né? Ó, o que eu preciso aprender aqui, né? Então, é sobre isso, né? Então... Eu vou compartilhando aqui nesse vídeo com vocês tudo o que vai acontecer por aqui. Bom, gente, de mudar também é a gente fazer aquela faxina em tudo, né? Nas gavetas. Claro que os armários, né? Os guarda-roupa a gente não tá levando, mas a gente aproveita que esse aparador aqui é o aparador que tinha o ripado atrás, aquele, gente, ó. Eu já tô... Isso aqui é nosso móvel, eu já tô limpando, tirei tudo de dentro dessas gavetas. Gente, eu queria já ter feito uma limpeza nessas gavetas há muito tempo, porque a gente, né, vai deixando, né? Não é prioridade, não tem tempo pra isso, pra aquilo, né? Mas quando a gente vai se mudar, gente, esse é o bom da mudança. A gente aproveita pra tocar tudo que não faz mais sentido fora, né? Fazer aquela faxina geral mesmo, assim, nas gavetas, nas roupas, nos armários, né? Os armários lá também, eles estão tudo bem limpinho. Eu vou passar um pano por dentro antes de guardar nossas roupas, né? Então, agora vai ser aquela faxinona, né? Em tudo as coisas, né? Na hora que a gente muda. Essa gaveta aqui, gente, esse aparador, eu já queria ter feito isso aqui que eu tô fazendo agora há muito tempo nele. Tirado tudo das gavetas, né? Porque só tinha coisa que nós não usamos dentro, gente. Foi muita coisa fora. E passar, assim, tipo, um vejinha dentro, assim, pra tirar, assim, o pó, tirar a sujeira, né, que fica. Nunca fiz, gente. Nunca fiz. Então, fica a dica aí pra vocês, né? Tire um dia, uma tarde de sábado, pra faxinar, guardar roupa, as gavetas, limpar aquilo que não, sabe, não faz mais sentido na sua vida, porque você vai ver que vai te dar, vai te trazer uma paz, assim, gente, olhar, abrir uma gaveta e ver que a gaveta não tem mais aquela bagunça que tava, não tem mais sujeira. Porque outra coisa que eu digo, eu deixo aqui de dica pra vocês, gente. A casa da gente, nosso lar, a gente tem que estar organizado, porque Deus não habita na bagunça, tá? Então, quanto mais organizada tiver a nossa casa, mais a presença de Deus vai estar ali, né? Não deixa a sua casa desorganizada, tá? Nem suja. Sujeira também não combina, gente, tá? Então, por mais simples que seja, né? Por mais, mantenha limpinha e organizada. Organize a sua vida arrumando a sua casa primeiro, né? A sua casa vai dizer muito sobre a sua vida, né? Né? Se você é uma pessoa desorganizada, provavelmente a sua casa vai ser também, né? Então, organize, gente. Deixa a sua casa arrumadinha que você vai ver que vai dar uma paz, né? Uma paz. E a presença de Deus vai estar ali, porque Deus habita na paz, gente, na organização. Deus não tá na confusão, não tá na bagunça. Então, eu não gosto quando a minha casa começa a ficar assim com gavetas e coisa com bagunça. Isso me incomoda, né? Então agora vou aproveitar a mudança pra colocar essa parte aí, organizar essa parte aí que eu não tava muito satisfeita com algumas áreas aqui, né? Tipo, cozinha, né? Gavetas de qualquer armário que você tenha aí na sua casa, mantenha organizado. Eu sei que a gente vai acumulando coisas, né? E vai deixando passar, não vai arrumando, não vai limpando. Mas tire um dia pra fazer isso. Você vai ver que vai ser muito bom. Gente, agora vai chegar a vez do banheiro. Eu acho que essa parte do banheiro aqui é uma das partes que eu menos gosto de fazer arrumação, gente. Porque
A gente acumulou muita coisa aqui dentro desse banheirinho ali, naquele negocinho. Eu vou tocar tudo no lixo. Tudo que não presta mais, vai tudo fora. O que eu não quiser mais, eu vou doar. Então tá uma bagunça, eu vou recolher ali as coisas agora. E vou começar agora aqui pelo banheiro. Essa parte aqui. Que não é legal. Mas vai ter que ser feita, né, gente? Gente, tô aqui ainda no apartamento antigo. Ainda não consegui ir pro novo. O Ismael e o Davi levaram agora todas as caixas que eu consegui preencher. Gente, deu um dia lindo aqui em Itapema hoje. Olha isso, tava tudo nublado. E olha que lindo que ficou. Solzão. E olhem, deixa eu mostrar pra vocês. Já tiramos, gente, o nosso hall de entrada. Só está agora a nosso aparador, né? Que esse vai ser levado junto. Então, ó, o apartamento já tá sendo todo desmontado aqui, gente, da nossas decoração aqui também, ó. Depois a gente vai, né, vai vir alguém aqui pintar, arrumar, né. Então, estou aqui ainda na função, gente, compartilhando um pouquinho com vocês, né. Como eu falei, agosto começou com tudo aqui. Agosto normalmente é o mês que Deus faz as mudanças na nossa vida, né. Porque a gente veio pra Itapema em agosto de 2024, 2024, gente. Então, vai fazer 3 anos, agora dia 18 que a gente tá morando aqui. E a gente tá muito feliz aqui com a nossa mudança de hoje, né? Quando eu chegar lá no novo apartamento, eu filmo um pouquinho pra vocês como que ele tá, porque ele vai estar praticamente vazio, só com sacos de lixo e caixas lá no chão, né? E depois eu mostro o depois de como que ele vai ficar pra vocês. Então, vem comigo compartilhar esse vídeo todo, que acho que vai ser bem grandinho, né, gente? Talvez não, mas vai estar bem legal. A gente decidi que eu vou lá pro apartamento agora, lá pro outro, né? Porque nós vamos se mudar. E vou fazer um chimarrão pra levar junto, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aqui meu chimarrão. A gente tá uma bagunça aqui, sabe? Senhor! É muita coisa, sabe? Aqui, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ah, agora sim, né? Vocês vão conseguir ver. Deixa eu limpar aqui pra vocês não ficar... A única cuia que eu tinha aqui em casa ainda, gente... Era essa pônei aqui maravilhosa, que faz tempinho que eu não uso ela. Vou esquentar uma água, eu não esquentei nem a água ainda, gente. Vai ser tudo junto aqui com vocês. Enquanto eu vou fazendo o chimarrão, a gente vai papeando aqui um pouco. Deixa eu só erguer um pouquinho. Aqui, peraí. Eu botei muita água aqui, senão vai demorar demais pra... Deixa eu só assim, enquanto a gente vai aqui. Eu vou pegar, vou ver se eu tenho erva aqui. Acho que sim, porque sobrou lá da viagem, hein? Eu acho que eu não vou ter enfeite, gente. Acho que o meu pote de enfeite já foi. Aqui, ó, não tem mais nada. Eu deixei um potinho de chazinho aqui pra fazer de noite, que eu tomo um chazinho todo dia de noite, né? E aí a gente ainda vai dormir ainda hoje e amanhã aqui. Né, filha? E daí eu deixei. Daí, então, eu tenho o chazinho. A térmica, acho que tá lá no outro. Vamos lá, acho que a térmica, acho que tá aqui no outro armário. Aqui dessa... Na lavanderia. Na lavanderia, não, na área da churrasqueira aqui. As térmicas, acho que estão por aqui ainda. Tá aqui a minha Valentina maravilhosa. E a Rosa, acho que já deve ter ido pra lá, porque não tá aqui mais. E a... minha de borboleta do café, gente, está aqui. Então vamos voltar lá para outra. Olha o solzão, gente. Olha o dia hoje em Itapema. Maravilhoso, né? Hoje deve estar até para ir no mar hoje, tomar um banho de mar lá. Que tá um calorão. Mas não, né? Só que não, né, gente? Vamos continuar foco aqui na mudança, né? Então vamos esperar ali ferver a água um pouquinho. Eu coloquei o chazinho aqui. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Essa latinha aqui, gente, ela tem o dosador, ó. Ela é maravilhosa. Ah, tem até o chazinho aqui, ó. Que eu deixei da viagem. Que eu sempre levo, assim, um pouquinho de chazinho. Estava ali ainda. Vou deixar ela esquentar aqui a água. Estamos já no elevador do nosso apartamento novo, né, filha? Uhum.
Então, aqui, ó, fiz um chimarrão, né, gente? Vocês acompanharam. Trouxe ele junto pra nós agora 19º andar. mostrar pra vocês a função toda que está aqui. Tenta bem, filha. Não deu? Deixa um pouquinho o dedinho. Deixa o dedinho. Tá, deixa a mãe botar aqui o rosto da mãe. É isso. Olha esse cão. Chegamos no nosso novo lar. Bem-vindas. Que Deus abençoe essa nova morada. Olha quanta caixa aqui, gente. Olha lá, olha os sacos de lixo lá, gente. Aqui tem coisa, aqui tem coisa. Olha aqui o que tem de coisas para mim fazer. Bora trabalhar, então, né, gente? Bora fazer aqui. Gente, olhem essa vista para o mar. Por isso que eu disse para vocês que nem nos meus maiores e melhores sonhos eu imaginaria morar no apartamento com essa vista, gente. É incrivelmente linda. Eu nem vou mostrar, nem vou me mostrar aqui, gente, porque eu quero chegar mais pertinho aqui, ó. Olhem isso, gente. Dá pra ver ó, Porto Belo lá. Toda a vista aqui. E dá pra ver também o canto da praia aqui, gente. Olha aqui. Que maravilhoso. Então, como eu falei pra vocês, né? Creiam nos seus sonhos, creiam no poder de Deus, creiam no impossível de Deus, né? Que Ele faz, gente, muito, muito, mas muito além do que a gente pode imaginar ou pensar, né? Que nem eu falei pra vocês, nem nos meus melhores e maiores sonhos eu imaginei isso acontecendo, né? Então, tá. As bonecas, gente. Ah, tuas bonecas já estão aí, né? A mulher Então- tá bem fofa. Tá fofinha, né? Então, gente, a gente tá muito realizado, não só por conta da vista do apartamento, que é incrível, mas a gente conseguiu um apartamento com um lazer muito bom para as crianças, né? A gente queria algo para as crianças poderem também aproveitar, né? Então, o lazer desse apartamento, ele é incrível. Lindo, maravilhoso. E daqui da janela do meu quarto, gente, da suíte do meu quarto aqui, tem uma vista muito linda, porque ele é bem alto e dá pra ver o pôr do sol também, gente. Ah, eu acho que hoje eu vou ficar aqui até o final do dia, né? Porque eu vou ter que trabalhar pra ver se eu consigo ver o pôr do sol também, porque lá do meu outro prédio não dava. Tinha prédios na frente, então o pôr do sol eu não conseguia ver o nascer do sol da janela do quarto do meu filho, mas normalmente eu descia na praia. Daqui, gente, vocês vão ver cada nascer, cada pôr do sol comigo. Eu quero compartilhar tudo com vocês, que vai ser incrível, né? Então, esse aqui, ó, tá vazio ainda, gente, não tem nada. Tem esse rack aqui que, olha, que a gente não gostou dele, né? Que é muito pequeno, só colocaram ali. A menor criança olha isso. Então, a gente vai tirar ele, vai colocar, acho que um dos quartos das crianças, a gente não sabe ainda. Então, aqui tem a cozinha. Olha, gente, que linda que é a cozinha, bem grande, bem espaçosa. Olha só, a gente bate uma luz aqui, natural. Incrível. Maravilhosa. E lá pra dentro é os quartos, que também não tem muita coisa, gente. Só tem, que nem eu falei pra vocês, ó, todos os... Que nem eu falei no começo do vídeo, né? Todos os cômodos têm o ar já. Então, o ar-condicionado a gente não precisa fazer nada, né? A gente não vai precisar comprar. Porque no verão não tem como, né? A gente tem que ter ar, é muito quente. Esse aqui é um dos quartos, ó. Tem os armários já. E tem também os banheiros já prontos. Já com a mobiliazinha. Então, todos os quartos são iguais, gente. Todos eles têm o armário, né? E o banheirinho pronto aqui também, já. Gente, Esse prédio é um prédio novo, gente. Ele foi entregue no final do ano passado. Ele não tem 1 ano de uso ainda, esse prédio. Então, assim, o apartamento tá impecável. Limpinho, cheiroso, né? Claro, eu limpei ele ontem, né? Passei pano. Tirei todo o pó que tava, assim, de estar fechado, né? Então, a gente tá aqui, né? A gente está, assim, né? Muito feliz, muito emocionado, muito gratos a Deus, né? Por estar vivendo isso, né, gente? Por estar podendo
de certa forma, né, viver algo na nossa vida que a gente nunca pensou, gente, nunca imaginou viver, né? Porque a gente já morava num apartamento que já era dos nossos sonhos, né? E Deus fez a lei, né? E eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda, né? Ele é extraordinário, ele não para de fazer as maravilhas na vida da gente, né, gente? Eu creio que esse apartamento aqui, gente, no dia que a gente alugou, eu senti que ele ia ser nosso. E eu creio que Deus ainda vai dar ele pra nós, né? Então eu vou compartilhando aqui com vocês, né, a bagunça. Vou agora começar, não sei nem por onde eu começo, se eu começo por aqui ou se eu começo lá pelos quartos, gente. Mas acho que eu vou começar pelas caixas, porque a gente já tá sem caixa pra colocar as outras coisas lá, que tem ainda no outro apartamento lá. Então eu vou começar pela função aqui da cozinha.